quando eu virei mãe. A gente se coloca no lugar do outro, né? Sim. Da família, de deixar o seu filho em um espaço desconhecido, que não deixa de ser, né? Então... Ninguém conhece, a criança não conhece, os pais não conhecem, exatamente. Né? Ninguém conhece ninguém. Como é que eu vou deixar o meu bebê, meu bebê tão pequenininho, nesse espaço, né? Então, é bem desafiador. Teve mãe que já, conhecendo a escola, ela chora. Com certeza. A gente já está ali para acolher, então a nossa adaptação acontece de forma gradativa. Com o tempo, né? A criança vai junto com a mãe, conhece espaço, fica com a mãe dentro na sala, referência que a gente chama na escola, e fica ali, vai conhecendo as educadoras, vai se envolvendo, e aí vai chegar um momento que a mãe precisa se distanciar um pouco, né? E dar espaço para que a professora crie vínculo com seu filho. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. E hoje a gente vai trazer um assunto que é um dilema para as mães quando está aproximando a hora de voltar para o trabalho. Meu filho vai para a escola, e agora? E agora? E agora, Brasil? Para falar sobre isso, a gente trouxe a pedagoga, uma querida Fabiana Saviolo, acertei? Sim. Que ela vai contar um pouquinho pra gente de como que funciona esse esquema da adaptação da escola e todas as dificuldades que os pais passam sobre isso e falar um pouquinho sobre o universo das crianças dentro da escola. Fabi, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite muito especial da Mães Terapia. E assim, gente, Maíra, falei certo? Eu sempre me chamo de Maíra. E uma querida, tá na escola, o Cauê também, super fofo, né? Foi uma adaptação, a gente vai falar de adaptação. Sim. Uma adaptação que começou tranquila, porque ele se envolveu muito ali com a proposta, com as meninas, com as educadoras. Foi se envolvendo, foi fluindo. Daqui a um tempo ele percebeu, opa, eu vou ficar aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ele vai me deixar aqui por um tempo, mas aí ele foi entendendo um pouco a rotina, a organização do espaço, de como as professoras acolhiam, e foi tudo bem. Foi tudo lindo, foi tudo ótimo. Talvez, às vezes, eu já vou começar a entrar, né? Já entra. Com a gente às vezes, eu tenho a sensação de que às vezes é mais difícil para os pais do que para as próprias crianças, né? Você podia falar um pouco sobre isso, de como que vocês lidam com isso lá? Por isso que a Sabiá tem esse diferencial, né? De acolher as famílias. É isso. Eu até escrevi um pouquinho no meu texto lá, quando eu virei mãe. A gente se coloca no lugar do outro, né? Sim. Da família, de deixar o seu filho em um espaço desconhecido, que não deixa de ser, né? Então... Ninguém conhece, a criança não conhece, os pais não conhecem, exatamente. Né? Ninguém conhece ninguém. Como é que eu vou deixar o meu bebê, meu bebê tão pequenininho, nesse espaço, né? Então, é bem desafiador, principalmente para quando a mãe está voltando ao trabalho. Então, porque aí não é nenhuma uma opção, né? Tipo assim, eu tô em casa com meu filho e eu decidi colocar ele na escola, enfim. Trabalhar. Agora você tem que voltar para o trabalho em X tempo e ter que colocar, às vezes dói o coração, né? Dói, e a gente tá ali. Teve mãe que já, conhecendo a escola, ela chora. Com certeza. A gente já tá ali para acolher, então a nossa adaptação acontece de forma gradativa. Então, com o tempo, né? A criança vai junto com a mãe, conhece espaço, fica com a mãe dentro na sala, referência que a gente chama na escola. E fica ali, vai conhecendo as educadoras, vai se envolvendo, e aí vai chegar um momento que a mãe precisa se distanciar um pouco, né? E dar espaço para que a professora crie vínculo com seu filho. E esse tempo é um tempo pré-determinado ou vocês conseguem ter essa personalização, vamos dizer assim, de acordo com cada criança e cada família? A gente sempre fala isso, depende de cada criança. Então tem criança que vai, já entra, e tá tudo bem. Tem criança que vai na primeira semana e depois recua.
Tem a criança que precisa de 1 mês, de um tempo maior. A gente vai ali ajustando até a nossa rotina para que a gente possa acolher essa criança e acolher essa família também. Então a mãe a gente disponibiliza ali uma sala, um lugarzinho para ela ficar, para ela estar acompanhando também, porque a mãe se sente segura. Sim. Né? Mesmo ali, havendo movimento, brincando e tal, mas eu posso ver mais um pouquinho, eu posso estar junto, né? Então a gente vai aos poucos ali, a criança vai ficando e a mãe vai saindo aos poucos, né? Sim. E aí depois a gente vai chegar um momento que a gente vai dizer, tá tudo bem. E o que você acha? Assim, você acha que às vezes eu também acho que eu tô supondo, tá? Assim, eu tô da minha cabeça. Às vezes eu acho que é mais importante, né? Não mais importante, mas assim, é tão importante quanto, né? A gente deixar a mãe, principalmente, né? Os pais seguros antes da criança, né? Deixa primeiro os pais seguros, aí eles estando seguros, eles vão passar essa segurança para a criança. Quando a gente apresenta a escola, a gente até fala disso, dessa adaptação, e a gente fala desse tempo o que pode acontecer, né? Que já é previsto pela gente, por a gente ter experiência já, né? Então a gente acaba antecipando algumas coisas para as famílias e a gente sempre fala assim: você está preparado para essa adaptação do seu filho? Sim. Né? Então a gente vai sinalizando algumas coisas e a gente vai acolhendo essa família primeiramente. Então, teve uma família, inclusive, acho que contar também essas experiências. Nossa, por favor, a gente ama. Uma família chegou um momento que sim, o menino não ficava de jeito nenhum. Não. E quanto maior é mais difícil, mais desafiador é. Eu tinha essa dúvida, se quanto mais velho é mais difícil. É mais difícil. Que entende mais. O mais velho entende, esse tempo ainda, né? Ele consegue compreender um pouquinho melhor esse tempo do que os pequenos. Então, chegou um momento que a mãe... Vou levar para casa. Nossa. E aí, quando a gente dá essa como é que é a palavra? Liberdade. Essa escolha para a criança, aí você perde. Você perde. Você perde porque ele vai saber que pode ir para casa. Exatamente. Né? Que ela pode ir para casa. Eu falei, não faça isso. Né? Claro, longe da criança, a gente tem um momento ali reservado e tal, para que a criança não sinta isso dos adultos. E aí eu falei, tem certeza? Aí eu fui com jeitinho, tirei a criança do carro de uma maneira que a gente conhece, vai conhecendo a criança, vai falando, vai tendo esse espaço com a criança, e aí ela vai permitindo o nosso toque, vai permitindo a nossa conversa, vai permitindo que a gente vá entrando junto ali com ele, né? E aí eu fui fazendo isso. A professora não conseguiu naquele momento. E aí eu fui fazendo isso com ele e a família foi aceitando. Então eu consegui reverter a situação de não levá-lo para casa. Porque se ele percebesse, pronto. É muito difícil, porque assim, a gente não quer ver nossos filhos chorando, a gente não quer estar longe deles, a gente não quer ver eles chorando. E eles choram sofrido, né? Uma coisa que você fala, meu, eu tô fazendo mal. E aí vem não é sofrido. Não, mas eles, o jeito que eles expressam, entendeu? Eles expressam de uma forma como se eles estivessem sofrendo, mas no fim, eles não sabem, na maioria dos casos, não sabem ainda falar e tal. Então, assim, é a forma que eles têm para se expressar, que eles não querem estar ali, que eles querem estar com os pais, porque é mais gostoso estar com os pais, óbvio, assim, né? E dependendo da idade também, né? Um vínculo muito forte com a família, né? Com os pais, com a mãe, na maioria das vezes com a mãe, mas no meu caso com o pai. O vínculo é muito forte, né? Assim, com a família, pequenininho, assim. Então, acho que pelo menos para mim foi assim, né? Eu fiquei 1 ano e 2 meses com o Cauê, 24 horas por dia em casa e tal. E aí, quando eu fui levar, eu acho até que eu consegui transmitir essa segurança para ele, sabe? Mas eu saía de lá, parecia que estava faltando um pedacinho de mim, sabe? Assim, como se uma parte minha, eu estivesse deixando uma parte de mim ali. E tava, né? E tava, no fim das contas. Estranho, sabe? Eu também sou mãe, né? E a minha filha sempre ficou comigo, que eu sou professora, então ela sempre esteve comigo na mesma escola, no mesmo ambiente. É diferente a adaptação, assim. E aí eu tive que escolher.
ou me dedicar a Sabiá, e a minha filha também, porque eu precisava de um tempo para ficar com ela, ou eu ficava trabalhando para a escola que eu era funcionária. Escolhi ficar com a Sabiá, né? Então, chegou nesse momento que agora ela vai ser a adaptação da Catarina, 7 anos. Agora que vai ser. Porque ela te viu longe da escola que ela estava. Exato, não vai ter a mãe na escola. Então, vai ter a mãe, às vezes ela pedir ajuda para ir ao banheiro. Mãe na escola é isso. Que loucura, é verdade. Então, a sala era do lado, e às vezes não, vai lá pedir para a sua professora. Então, a gente vai trabalhando essa autonomia também na escola, né? E ela era muito dependente. E aí, quando chegou o momento de romper, eu senti. Eu sou educadora e eu senti. E eu senti. Então, gente, mãe é tudo igual. Mãe é tudo igual. Que bom que você tem essa... É legal, porque aí tem mais empatia, né? Eu acho, exato, assim. Que você sente na pele também. Eu queria só perguntar uma coisa em relação à escola mesmo, assim, qual que é a metodologia da escola, como que funciona, qual é a abordagem? A nossa escola é construtivista. A gente vai pensando muito ali no protagonismo das crianças. Então, muito do que a gente planeja, a gente vai refletindo sobre as ações das crianças. Então, um projeto que a gente desenvolve na escola, né? A gente vai formando as nossas professoras, que isso também é um diferencial, que a gente vai estudando juntas. Qual é o momento que eu posso falar, né? Para que a gente vê assim muitas professoras dando a resposta de imediato para as crianças. Isso acontece até em casa, né? A gente vai fazendo as coisas. É mais fácil, né? Pelas crianças, a gente vai fazendo, né? Às vezes ainda mais na correria. Água. Né? Você quer água? Não é assim? Sim. A gente já vai solucionando algumas coisas para as crianças de um jeito para ficar. Eu acho que é o dia a dia ali também, né? A correria. Né? Mas então a gente vai pensando muito nesse lugar de deixar a criança fazer por si só. Né? Então hoje, por exemplo, eu fui gravar uma professora. Professora, escuta as crianças, elas têm muitas coisas para revelar para a gente. Então a gente precisa estar muito atenta no que as crianças vão revelando para a gente, para que a gente possa fazer essa intervenção. Né? Então a gente tem que estar aqui com mais ouvido do que a fala, exatamente. Então a gente vai pensando nesse lugar das crianças, das reflexões, desse lugar de protagonismo mesmo. E aí eu queria te perguntar, que você falou, você é mãe, trabalhou em escola, sua filha trabalhava lá, como que foi essa sua mudança de vida para você querer abrir uma escola, para querer... eu pergunto isso mais até no sentido de saber se você via, não estou falando da escola que você estava em específico, mas se você via outras necessidades nas crianças que você também quis suprir abrindo a sua escola para poder trabalhar com os seus alunos. Eu ainda sinto e acho que é uma coisa da região que a gente está, né? Eu vejo pela minha filha hoje ela está no fundamental e professor é um bicho assim muito exigente. Exigente. São abençoados, mas exigentes. Eu falo, meu Deus, eu tenho que parar de ser professora, eu sou mãe agora. Eu fecho os olhos e vou. É mais ou menos assim, que ela está numa escola X, e aí eu vou filtrando algumas coisas e eu vejo a necessidade da região ter esse lugar mesmo que eu estou falando. De acolhimento. De cuidado e afeto, que a gente vê muito ali fazendo de uma maneira rápida, sem olhar para a criança, sem abaixar, olhar nos olhos, de estar ali falando, né? Vai deixando a rotina tomar conta disso, dessa rapidez do automático, né? Na Sabiá a gente respira, calma, vamos olhar, vamos cuidar de um jeito mais tranquilo. Que é assim, esse tempo é da criança, a criança está aqui, é o tempo dela. Então, eu sinto isso, essa diferença aqui na região. A gente nem era para ser escola ser por aqui. A gente fez uma pesquisa, tudo, e a gente viu que não tinha a nossa abordagem por aqui. Não tinha. Né? Então a gente acho que é uma região que precisa desse olhar, desse cuidado, né? Desse lugar onde as crianças precisam estar mais ativas. Eu ia até perguntar sobre isso, né? Sobre essa questão da abordagem construtivista. Eu procurei muito, né? Eu queria uma abordagem construtivista. E ao mesmo tempo que eu queria, eu pensava assim, mas o mundo não é construtivista, sabe?
falava, gente, mas o mundo não é construtivista. O que eu vou fazer com o meu filho? Eu não quero que o meu filho viva nesse mundo, sabe? Assim, eu já entrei nesse conflito também. Mas aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? É isso que eu acredito, é isso que eu quero passar para ele. Foi isso que eu sempre quis pro meu mais velho, que tem 15, que eu estudei isso, tipo, há muitos anos atrás, assim, e antigamente só tinha em Portugal, que acho que foi a primeira escola construtivista, foi em Portugal. Então eu falei, eu quero isso pro... Escola da Ponte. Isso, Escola da Ponte. E eu falei, nossa, eu queria isso pro meu filho, sabe? Pro mais velho. E aí já não tinha. E ele tá numa escola super tradicional, vai ficar, e aí eu administro, sabe? Algumas coisas eu passo em casa. Você faz o construtivismo em casa, né? Aí na escola ele tem ali, tá, e vamos vivendo. Mas como agora tem essa possibilidade, né, do Cauê estudar numa escola construtivista, para mim é maravilhoso. Mas eu ainda entro nesse lugar, sabe, Fabi, de caramba, o mundo não é assim. Como que vai ser, né? Essa criança para o futuro, de preparar essa criança para o vestibular. Então, esse é um ponto. Porque no fim das contas ele vai chegar lá e vai prestar o vestibular, ou, sei lá, às vezes não, mas é uma exigência do mundo, sistema que a gente vive hoje, né? Mas assim, gente, o que a gente precisa pensar? Que criança que a gente quer? Que adulto a gente quer quando chegue lá na frente? Né? Uma pessoa autônoma, né, que saiba... Funcional, exatamente, que saiba refletir, que saiba escrever realmente, de fato, né? Então, eu fui educada numa escola tradicional. Eu fui educada em uma escola que a professora não lia um livro pra gente. Então, qual é o nosso papel como escola hoje? E a escola está mudando. Muitas escolas hoje estão pensando sobre isso. É formiguinha, né? Exato. Formiguinha, não vai sair de um extremo e para outro. Porque tem que mudar toda uma sociedade, né? Não é só a escola, porque tem a cabeça dos pais também, né? Estou começando a pensar um pouquinho melhor na educação infantil. Pensando, mas assim, não é só tirar os brinquedos de plásticos que vai ser... Sim. Que é isso também. Eu acho que assim, se a gente não tá nem pensando, ignorando o meio ambiente, o brinquedo de plástico é o menos, sabe? Mas realmente, de fato, é isso. Como é que a professora age em sala de aula? Sim. Primeiro é a professora que tem que mudar a cabeça. Sim. Primeiro é a professora. E depois o resto, né? Então, não adianta ter a mobília linda, maravilhosa, e a professora ficar ali fazendo diretamente, não deixando a criança criar. E tem um papel da professora mesmo, porque às vezes você escolhe a escola que tem uma ideia, né, um ideal diferenciado, construtivista, enfim, mas aí você pega uma professora que de repente não tem muito esse perfil, e às vezes a escola não está tão atenta a isso e existe um conflito, né? Não é fácil ser uma escola construtivista. É possível ser construtivista, porque assim, eu tenho uma sobrinha, que hoje ela já é adolescente e tal, e ela estudou numa escola construtivista no comecinho, acho que quando ela tinha 2 anos ela entrou. E aí eu lembro da minha cunhada falando tal, super empolgada com a proposta da escola e tal, só que chegou num dado momento, uma certa idade dela, que as cobranças da escola eram as mesmas cobranças de uma escola tradicional, porque afinal de contas ela precisa, tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo que eu nem sei se foi o caso dela, mas um exemplo. A gente vai respeitar o tempo dela para aprender a ler, enfim, e tal. Aí chegou, tipo, sei lá, com qual idade? Então, galera, ela não tá lendo ainda, mãe, tem alguma coisa errada. E aí você falou, Ou então vamos pros remédios também, né, gente? E esse é um ponto. E aí, assim, eu percebo até, tô usando exemplo, desculpa, cunhada, tô falando de você aqui. Mas assim, eu percebo que há uma decepção absurda dela. Ela é categórica quando ela fala, não existe escola construtivista, porque ela teve essa experiência do tipo assim, foi construtivista até a página 2. Chegou num ponto que não deu mais, porque o mundo tá aí. E aí, como que é esse equilíbrio? E aí, Érica, uma coisa importante até de dizer aqui, porque as famílias procuram escola de educação infantil, esse segmento, pensando no brincar, pensando, agora virou sério, agora vai pro 1º ano, tem que escolher uma escola séria. É isso, né? Aí vira chavinha. Não é assim, né? Então tem a educação infantil construtivista e tem que seguir com essa metodologia, né? Tem que seguir dessa forma. As pessoas, a cultura ainda não acredita nisso, né? A educação infantil, tudo bem, pode ser desse jeito.
Mas Mas o agora... fundamental, não. É como se Fundamental não tivesse pode. proposta pedagógica nenhuma, né? Exato. Meu marido exato, pergunta é só sobre isso. brincar, Ele falou assim, não é? mas não tem nenhuma proposta, a gente brincar. não tem, ele vai ser guiado, né? Não é assim também. Não é tipo, larga ele lá na grama Sim. rolando. Tem as propostas, mas elas têm um sentido de existir. E você falou do tempo. Uhum. E é isso que eu sofro com a minha filha hoje. Ela tá no 2º ano. Ela não tem tempo pra brincar. É isso é fogo. Ela não tem tempo. Eu sofro isso com ela. 7 anos. O ano passado, ela tinha 1 hora de parque e lanche. Ótimo, perfeito. Pra mim é excelente, gente, porque é através do brincar que a gente constrói muitas coisas, que as crianças constroem aquele repertório. E o conflito que as famílias evitam faz parte do aprendizado das crianças, total. né? Uhum. Então precisa desse tempo. As crianças precisam desse tempo para brincar, as crianças precisam desse tempo para comer. Ela falou, acho que a semana passada, eu mandei um bolo, mandei um salgado, mandei um bolo, aí eu, mamãe, muita coisa, não vou dar. Não vai ter tempo. tempo Tem pra 15 minutos de comer. intervalo, sei lá, Não né? tem tempo para comer. Falei, tá bom, filha. Aí eu diminuí ali, mas isso me incomoda demais na escola, sabe? Dela não ter esse tempo de convívio com as outras pessoas, porque é isso. Aí ela fica lá na sala de aula, aí não tem um movimento também, que isso me incomoda. A gente tem que estar fora da sala de aula para aprender também, não é só na caixinha. Sim. Né? Então... Mas assim, e aí qual que é esse timing, por exemplo, assim, né? Até falando, abrindo mais, não falando só da escola, mas a gente fala muito do desenvolvimento, de cada criança tem seu tempo, mas até a página 2, porque tem alguns marcos que a gente precisa, né? E aí, como que é isso na proposta construtivista, por exemplo? Você falou da alfabetização. Vou pegar esse exemplo, tá? Desse tempo. A gente tem até o 3º ano, é o ciclo, primeiro ciclo, né? Então as famílias acham que a alfabetização só vai acontecer no 1º ano. Não é verdade. Não é verdade. Então, quando a gente está falando de educação infantil, tem alfabetização também. As crianças, os bebês, já têm contato com os livros. Então, eles já estão nesse universo letrado, né? Nesse mundo letrado. Então, isso acontece de forma gradativa. As crianças já sabem o que é uma escrita. Não é do nada, juntar com... Para que serve um livro? Um bebê já sabe para que serve. Sabe mesmo, sabe mesmo. Eu vou olhar nossos filhos pedem, né? Tipo, para ler. Sabe? Então, aí vai olhar aqui, lê para mim. Sim. Sabe que está comunicando algo, né? Então, as pessoas acham que agora vai virar sério, só no 1º ano eu vou aprender a ler e escrever. Não, já sabe. Ele já sabe ler. De alguma forma, mas ele já sabe. Não da maneira convencional, mas já sabe. Então, é isso que a educação infantil vai trazendo também, né? Mas nenhuma criança, por exemplo, do 1º ano vai sair sem ler se tiver uma boa proposta ali na escola. A gente vê muito hoje as escolas públicas, infelizmente, que não dão conta disso. E não é um problema das crianças. Não é um problema. É um problema do sistema. É um problema da educação pública que a gente tem no nosso país. E, infelizmente, crianças que chegam no 5º ano... é um alerta. É um alerta. Muito. Passou que é até o 3º ano e já é gritando o 3º ano. Não, e também não é porque é construtivista, é isso que a gente tá falando antes, né? Que não tem um intuito por trás. Tem que ter uma... Tem uma proposta pedagógica. As pessoas confundem construtivismo com liberdade. Não é isso. Muito bom isso que você falou. Não é. É autonomia, né? Não é. É autonomia no estudo. Como é que eu vou... Como que eu funciono. Construo como... né? Exatamente. Construindo o seu próprio caminho, né? Exatamente. Nossa, como eu sou como aluno. Vou construir o meu percurso como aluno. Esse caminho, né? Então, vou dar um exemplo de lição de casa. Gente, é triste fazer lição de casa com os filhos, não é? Não, gente, e as crianças de 10 anos têm lição de casa que, tipo, fica a tarde inteira fazendo lição de casa. Como é que a gente vai fazendo isso? A gente vai criando essa autonomia nas crianças, para que eles tenham cada vez mais vontade de estudar e não ao contrário. Sim. Que é isso que acontece em algumas lições de casa, né? Sim, total. Isso acaba acontecendo. Eu odiava a escola. Não, eu também. Odiava. Não, então a criança tem que ter autonomia na hora de fazer a sua própria lição. Não o pai fazer pela criança. Sim. Né? Então, isso a criança vai tendo gosto de fazer. Né? Então,
Então a gente precisa pensar nesse caminho, de como a gente vai criando esse aluno, essa criança, né? E isso eu vejo em casa claramente, assim, o meu filho de 15 anos não estuda, entendeu? Ele não estuda. Assim, a sorte dele é que ele é inteligente, entendeu? Ele não tem autonomia para se organizar, porque é tempo também. Não se organiza, não, nada, assim. Ele, é o que eu falo, a sorte dele é que ele é inteligente. Ele assiste a aula, ele vai lá, ele faz a prova, tá tudo lindo, tá, não sei o que, mas, meu, ele não sente. Ele assimila super rápido, mas assim, ele não estuda, sabe? Agora a matemática é um problema, né? Aí ontem, por exemplo, ele fez uma prova de recuperação e não conseguiu atingir. Aí ele desesperado, mãe, por favor, eu preciso de uma aula de reforço. Mas de alguém. Ele lê? Como é que é isso? Ele precisa de alguém que estude com ele. Mas ele lê, ele gosta de ir atrás das informações, também não? Zero, sabe? Zero, assim. Então, é cruel, assim, sabe? É um negócio que, não sei, eu vejo isso muito nas escolas tradicionais. Eu também estudei numa escola alemã. Nossa, mais tradicional. Então, assim, imagina, né? Assim, e não era muito diferente do que era na minha casa. Então, assim, você não pega o gosto, sabe? Parece que eu peguei o tudo gosto na raiva, né? de estudar depois, sabe? Já adulta, já mais velha, já de querer saber, de ter curiosidade e tal, de estudar aquilo que eu realmente gosto, sabe? Passava de ano, super CDF, tirava 10 em tudo, CDF entre aspas, né? Assim, porque eu era cobrada, né? Opa! Né? Tipo, meu Deus, eu tenho que tirar 10 em tudo, e tirava. Mas é isso, assim, mas eu não quero isso para os meus filhos, né? O Vitor já tá grande, tá mais difícil aí de contornar, mas não impossível. Agora o Cauê, eu não quero, sabe? Eu não quero que ele passe por isso. Eu sempre falo assim, em reunião de famílias, o quanto a literatura vai nos ajudando nisso, né? A gente vai... o quanto é enriquecedor, né? Na verdade. Então a literatura, ela tem um papel muito importante na interpretação, no envolvimento com o estudo, né? Eu vou atrás dessa informação de um jeito mais prazeroso. Por isso que a gente trabalha com os projetos na escola, para que as crianças estejam engajadas realmente, de fato, do que elas querem investigar, pesquisar. Então a gente tem um projeto na escola que é muito bacana, que é sobre as aves. A gente pensou um pouquinho sobre o nosso nome da nossa escola. E aí o grupo dos maiores, eles tinham que escolher o nome do seu próprio grupo, né? Trabalhando em identidade com as crianças. E aí chegou um determinado momento, vamos escolher um nome para o nosso grupo? Como é que ele pode se chamar? Né? A nossa escola chama Sabiá Laranjeira. Como é que a gente pode chamar o nosso grupo? Pensando nos pássaros, pensando nas aves, como é que ela pode se chamar? Como é que pode chamar o nosso grupo? E aí, a partir daí, as crianças vão se interessando, vão se envolvendo com isso. Quais são os pássaros que a gente conhece? Você já viu algum? É claro que eles vão falar galinha. São os mais próximos, né? Galinha, alguns trouxeram tucano. Então... E as crianças são muito curiosas, né? Se a gente consegue atiçar essa curiosidade neles... Então foi um disparador, assim, pra gente ter essa conversa com as crianças. Então a gente foi puxando elas, e a partir das aves ali escolhidas, dos pássaros escolhidos, do grupo que eles conheciam, outras que a professora também trouxe, e aí eles escolheram um pássaro só, né? Então a turminha da manhã escolheu o João de Barro e a turminha da tarde o tucano. Que é também uma ave, assim, característica física, né? Do animal é muito... Além dela ser linda, o tucano é muito lindo, né? Nossa. É uma ave muito linda. Então, o bico grande, enfim... Aí elas foram pesquisar sobre cada ave do grupo que escolheu, né, o nome. Então tá cada vez mais ali envolvida nesse processo, né? Sim. Que é isso, faz toda a diferença, né? Deixar com que tenha um significado, é isso. Tem que ter um significado para a criança. Se não tem significado, é difícil de assimilar. É difícil de guardar a informação. Tá vindo um filme aqui de eu estudando matemática e física. Não tinha o menor sentido. Ele fala pra mim, não tem sentido. Meu, pra que isso? Bhaskara, pra que isso? Fórmula de Bhaskara, ó. 35 anos, eu não sei por quê. A gente usa hoje? Nunca. Por quê, Brasil? Por quê?
Vamos abolir a fórmula. E você falando isso, acho que por isso que o Cauê tá nessa de passarinho. Ele tá todo encanado com o passarinho. Ele tá encanado. Porque vê os maiores também, usa binóculo. É o passarinho. É o passarinho. É o passarinho. Ele vê o passarinho. Ai, então vai gente. envolvendo os outros grupos também. Sim, ó, delícia. E aí, falando nisso, você quer falar? Falando nisso que você tá já trazendo dele, ver os mais velhos e tal, como que você, como educadora, vê essa necessidade de socialização, né? Porque, assim, eu leio muito sobre maternidade, né? Sobre essas coisas da criação de filhos e tal, e muitos médicos, pediatras, enfim, falam dessa não necessidade de socializar até os 3, né? Até os 3, né? Até os 3. Uau! E, assim... não é que é mal vista a socialização, mas é uma coisa assim, você não precisa, né? Eles precisam... Eles querem evitar os vírus, né? É isso. E aí eu queria trazer um olhar de uma educadora, porque assim, eu vejo claramente no meu filho, porque ele não vai para escola ainda, mas ele socializa com muitas crianças. Eu vejo o prazer que ele tem. Ele é o vereador do condomínio. Meu filho é o vereador, a gente fala que o prazer que ele tem em socializar. E eu vejo, ele tem muitos amiguinhos no prédio mais novos do que ele, tipo, tem 9 meses, 11 meses. E eu vejo quanto os coleguinhas mais novos evoluem com a companhia dele. Não porque meu filho é incrível, não, mas é porque tipo, ele é mais velho, né? Tanto que quando o Dom começou a andar, foi assim, ele tava lá, dando uns 2 passinhos e tal. A gente passou um dia na casa de uma amiga minha que tem uma filha que é um pouco mais velha e anda. Ele começou a andar. Foi tipo assim, ele viu ela andando, ele foi, assim, sabe? Não tô falando que foi exatamente por isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa para o desenvolvimento, né? Não é importante até os 3 anos. Eu acho que não é... Desculpa. Não, fala, desculpa. Não, mas eu acho que o que você ia falar era a mesma coisa que eu, de um jeito mais bonito, vai. Eu acho que não é mais importante, né? Mas que eu acho que eles trazem muito essa coisa de que o que eles precisam até os 3 anos. Eles precisam de segurança, eles precisam de amor, né? Não tem essa necessidade de socializar e tal. Não que não seja importante, entende? Eu acho que é bem isso mesmo. Até essa coisa de... muita gente... Não, sim, mas eu acho que eles falam num sentido de colocar a criança na escola e não dar o acolhimento em casa, por exemplo, né? Que é a maior necessidade. Mas... Agora você falou acolhimento, né? Eu acho que tem essa diferença. Tem escolas e escolas, né? Isso, mesmo ali sendo da área, tudo, a gente precisa dizer que realmente algumas escolas acabam pecando nesse sentido, né? Em relação ao acolhimento e afeto e ao cuidado. Então, quando a gente fez ali, eu e a Maria Fernanda, né, a Mafê, a gente chama de Mafê, a gente fez ali o nosso projeto pensando muito nesse cuidado, né? A educação infantil, principalmente ali de 0 a 3 anos, é muito voltado ao cuidado, muito voltado ao afeto, né? Quando a criança se sente ali acolhida, cria um vínculo realmente de fato com uma educadora, né? Através do afeto, a criança está segura nesse espaço, né? Então a gente precisa saber realmente, quando a gente vai escolher uma escola, quando a gente faz a visita, é importante a visita presencial, é importante que a pessoa olhe realmente não só o espaço como segurança, né, que é isso que realmente precisa ofertar, né, todas as escolas essa segurança, mas como é que a equipe se relaciona com essas crianças, né? Como é que a educadora, ao momento da entrada, de acolhimento, na hora da despedida, a criança ficou doente, vamos perguntar sobre a criança, enfim, né? Todo esse cuidado ali no dia a dia, né? Então, esse é um ponto muito importante que você trouxe. Então, a educação infantil, realmente, tem que ter esse olhar. Se não tiver esse olhar, gente, a criança não está segura nesse espaço, não há aprendizagem. E a socialização não é nem só com as outras crianças, é com os educadores. Primeiro, as crianças pequenas, as bem pequenas, elas vão criar vínculo primeiro com a educadora. A educadora é referência. Então, é o primeiro contato que ela vai ter.
né? Eu estou deixando a minha mãe, estou deixando o colo da minha mãe para ir para o colo da professora, né? Então eu preciso de um colo tão gostoso quanto da minha, não maior, da mãe é sempre mais gostoso, é claro. Mas tão quentinho quanto. Mas eu preciso desse colo também que me acolhe, que vai me entender, que dá essa segurança para mim, para que eu possa desbravar aí esse convívio, né? Que é isso, né? Tá ali para que eu possa me relacionar com os outros. Então a minha educadora, ela tá ali me olhando para que eu possa brincar, para que eu possa comer, para que eu possa dormir, para que eu possa ter ali um espaço de integração com os colegas. E você acha que é importante isso para o desenvolvimento deles? Certeza, assim? não tenho dúvida entre uma mãe ficar em casa com a criança até os 2 anos ou levar para a escola? É muito comum a gente ouvir assim, quando as crianças entram na escola, os pequenos, tão pequenos, eu estou dizendo sempre G1, né, crianças de 1 ano, 2 anos, o quanto elas se desenvolvem na linguagem oral, o quanto elas se desenvolvem no motor, né? O quanto ali no corpo, o meu corpo nesse espaço. Inclusive, eu acho que foi a minha irmã, que ela foi na festa junina, ela não é desse movimento de escola, ela é advogada, e o meu cunhado é médico. Então eles ficaram ali, nossa, essa criança ali na festa junina, bem pequenininha, e sobe e desce esse brinquedão. Eu estava já quase ajudando, mas ele estava tão bem nesse brinquedo, tão bem sozinho, e é isso. Né? Então a gente vai dando condições, não é que a gente não está olhando, a gente está cuidando, a gente está dando ali também oportunidade para a criança, para que a criança realmente vá explorar esse espaço com segurança, claro. Mas que ela vá criando essa habilidade motora, né? Sim. Então a gente não vai, e é isso, né, que a babá não veio, mas a babá ali em si é uma pessoa para outra, é um por um, né? E acaba ali fazendo muitas coisas pela criança. No espaço coletivo, a gente está cuidando, a gente está dando afeto, a gente está dando também, tendo esses momentos individuais também que são importantes, mas o coletivo favorece a isso, né? Eu acho que também depende muito do ambiente que a criança tá em casa, né? Eu ia até falar isso. Às vezes a criança fica o dia inteiro na frente da televisão e, gente, pelo amor de Deus, coloque na escola, se puder, né? E assim, você falou dessa questão da autonomia, de colocar ali de sobe e desce, né? Eu acho que também tem muitas mães, né, e pais que têm ainda um receio de deixar, né? Assim, eu falo... fica aquela coisa e tal. Eu falo por mim 2 vezes, assim. O meu primeiro filho, eu ficava assim... Protegendo. Meu Deus, vai cair. Agora o Cauê... Nossa, o Cauê é vida louca. Tipo, meu... Vida louca. 8 meses, o Cauê subia dessa escada. Ele Dom subia lá no condomínio, né? Ele e o Dom. Subia desse escorregador, ele vai que vai, tal, não sei o quê. No final de semana a gente foi no aniversário, ele queria, porque queria ir no tobogã. Meu, esse menino gargalhava naquele tobogã. Então, assim, ele ama, sabe? E faz as coisas, né? Ele faz bastante coisa sozinho, assim, é muito bonitinho. Mas assim, beleza, eu fui aprendendo com o tempo, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo, tal, e assim, hoje as coisas são bem diferentes do que era 15 anos atrás, então assim, eu acho que as coisas, os estudos foram chegando, foram mudando, e acho que eu fui acompanhando. Mas eu ainda vejo muitas mães com esse medo, e eu entendo até também, sabe? Às vezes é primeiro filho e tal, e tem esse medo de deixar, não sei o que, fica ali. Então, assim, cara, vai, né? Se deixa na escola, vai desenvolver assim muito. Claro que os nossos também, que são um pouco mais para frente, eu acho, assim, também vão se desenvolver. O Cauê se desenvolveu muito. Sempre tem algum ponto para se desenvolver, sempre tem, né? Mas assim, eu acho que tem esse medo, sabe? Assim, e falando de segurança, aproveitando que a gente falou da questão da segurança do espaço e tal, muitos pais também procuram escolas que tenham câmeras de segurança para eles ficarem olhando tudo que está acontecendo com aquela criança. Então, gente, assim, a necessidade extrema assim, de controle, né? Às vezes a babá é essa opção também. E aí, gente, assim, eu entendo. Eu entendo mesmo. Juro que eu entendo, porque eu também queria estar lá. Mas assim, cara, a gente não vai controlar os nossos filhos, né? E a gente não controla nada. O
mundo tá aí. Não, e por isso a importância de saber escolher, né, eu acho, e observar muito o seu filho, assim, se de repente tem alguma coisa, porque a gente tá falando aqui da Sabiá e tal, que a Maíra conhece, sabe que é uma escola confiável e tal, mas assim, às vezes acontecem coisas ruins na escola também, né, e sabendo disso, a gente fica mais amedrontado, né, mas, e perceber os sinais das crianças, né, em relação, tipo, essa criança voltou estranha da escola, né, mais irritada, exatamente, tem casos, né, até no condomínio tem uma vizinha nossa que comentou comigo que o filho dela estava numa escola super tradicional também, estava sendo excluído porque ele tá com atraso na fala, e aí a escola ligou e falou assim, olha, seu filho tem autismo. Ela falou, não, ele não tem autismo, tipo, porque ela já estava investigando isso. E a professora, ela falou que ela chorava, assim, de ver o vídeo, porque tinha câmera, e ela viu o vídeo da professora excluindo ele das outras crianças. Então, assim, ela começou a perceber, porque o filho dela começou a dar sinais de que tinha alguma coisa errada, ela foi investigar. E, assim, ela não estava lá vendo a câmera o tempo inteiro, né? E ela percebeu pelos sinais. É complicada a situação, né? Primeiro que a gente está expondo uma criança. Quando você falou esse caso da criança ali tá sendo filmada, tudo, a gente está expondo, né? Uma situação que às vezes tem situações que são só da escola, sabe? E a gente precisa primeiro estabelecer uma parceria com a família. Né? Confiança, né? Exatamente. A família precisa ter uma confiança nesse espaço que ela escolheu, né? Então, a Sabiá, as famílias entram, saem, sempre, sempre. Pode descer, às vezes alguém fala, posso descer? Pode descer, pode ir até a sala. Então, esse momento, a gente não esconde as coisas, não tem nada para esconder, não tem nada para esconder. Criança vai chorar? Chora. Criança em casa também chora. Exatamente. Então, tem situações que vão acontecer realmente, né? Então, precisa estabelecer primeiro essa parceria, essa confiança. Então, a gente vigiar, né, que vira até um Big Brother, né? Acaba virando uma coisa muito controladora. Me dá um pouco... Né? Então, a criança, ela tá nesse espaço que é só dela também, sabe? Então, o meu filho tá nessa escola, ele precisa conviver nesse espaço que eu escolhi, e ele vai conviver com as outras pessoas lá e tá tudo bem. Eu não preciso controlar o meu filho lá na escola, né? Então tem isso, de estabelecer essa parceria, essa e faz mal até pra gente, né? Tipo, a pessoa ia ficar você tá trabalhando aqui, ó. Não, eu nem posso. Faz mal. Então, assim, nem eu não posso. Quando o filho chega em Se casa... tiver, eu assisto. Eu também. Se tiver, eu assisto. Eu também. A gente vai assistir, a gente quer mesmo. Sim. Tem família que fala na reunião, se eu pudesse ser uma mosquinha pra estar, né? Uma abelhinha para estar na sala, só para assistir esses momentos, fazer um espaço do filho. Toda vez que eu saía de lá, assim, no começo, né, eu falava pro meu marido, eu falava, nossa, eu só queria ver, entendeu? Eu só queria ver ele lá, brincando, se divertindo, sabe assim, porque é gostoso ver o nosso filho feliz, era gostoso ver o nosso filho ali interagindo e tal. Tudo bem, eu sou controladora, eu tenho uma necessidade de controle e tal. Eu tenho um pezinho ali no controle, mas juro, assim, que eu queria ver, sabe, às vezes ele fazendo, porque é gostoso. Eu queria ver os vídeos, as coisas que vão acontecer. Mas é isso, assim, hoje eu vejo, cara, meu filho tem 15 anos, eu não sei de nada que ele vai, nada não, porque assim, a gente conversa bastante, tudo, ele me conta muitas coisas, mas eu sei que ele não me conta 100%. Já fui adolescente, né? Até hoje eu não conto 100% das coisas para minha mãe, mas assim, eu vejo, né, hoje tendo um filho já adolescente, cara, não tem controle, né? Eu quero resolver tudo. Eu quero ver ele fazendo as coisas, eu quero ver ele feliz ali e tal, mas não vai ser sempre que eu vou estar ali, né? Então... E não vai ser sempre que ele vai estar feliz, e aí você vai ficar agoniada e vai querer resolver. E aí você olha na câmera, ele tá chorando, desesperado. Nossa, eu já sairia da minha casa na hora. Eu também. Não dá. E às vezes assim, o filho chega em casa, a minha também, falando das relações e tudo, e mas por que a Carol, mas por que a Mirella, mas por que a Sofia? Aí você já quer dar uma, não, mas já que... Aí opa, não posso deixa falar assim, ela calma, também, é difícil. Deixa ela resolver de outro jeito, você pode dar algumas sugestões, por exemplo, ela falou, eu contei pra Mirella que chamou ela de gorda. Eu falei, filha... Você não devia ter falado, deixa elas se resolverem, né? A gente não pode ficar falando, porque aí fica chato até pra você.
E tudo bem ser gordo, e tudo bem ser magro, e tudo bem ser cabelo encaracolado, e tudo bem, né? E tudo é uma oportunidade de ensinar, né? Exatamente. Então, a gente às vezes também fica com raiva. Ai, que raiva dessa Carol! Vou lá conversar com a Carol de resolver, mas não. Você filha, você dá conta. Nossa, Até porque esses conflitos são de pessoas da mesma idade, né? Tipo, então eles vão dar um jeito. E não, nossa, gente. Opa! Mas acontece. Gente, teve um caso na antiga escola dessa mesma sobrinha que eu falei aqui, que o pai foi armado. Seríssimo, gente. Com 15 anos, foi lá armado. Meu Deus do céu, não. Resolver. Não, meu filho passou uns perrengues aí esses últimos tempos, né? Que eu queria, sabe? Eu queria vou lá agora falar, não sei o quê. Aí ele, mãe, pelo amor de Deus, eu tô te contando, mas não é pra você fazer isso. Tipo, só desesperado, sabe? Aí, tá bom, não vou fazer nada, só tô com raiva. Eu queria bater nessas pessoas. Depois eu falo pra ele, não, beleza, cara, me conta, mas assim, você entende que eu tenho raiva? Porque estão fazendo isso com você? Tipo, não, tudo bem, mas você não vai fazer nada, né? Não vou. A gente só precisa, então, gente, ter essa confiança na escola que a gente escolheu. Sim. Acho que é isso, né? Se a gente não tem confiança, e quando a família não estabelece ali uma confiança com a escola, uma parceria, realmente, de fato, fica difícil. Fica difícil e a família acaba desistindo, como já aconteceu. 2 famílias a gente perdeu por conta disso. Porque a mãe não se sentia segura para deixar o filho. E isso transmite. Não tem como. Acaba transmitindo. Que é o que você falou no começo. Acaba transmitindo e a criança vai percebendo e aí a família acaba desistindo, né? Vou falar uma coisa polêmica aqui. Polêmica. Vocês estão com calor, eu tô com frio. Hoje a gente está falando muito, né, da educação positiva, né, respeitosa. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Só cuidado para não cobrir o mic. Desculpa. Imagina. E a gente está falando muito sobre educação positiva e tal. E já ouvi profissionais renomados da área falando coisas do tipo: se a sua criança vai muito feliz para a escola, é porque tem uma coisa errada em casa. Se a sua criança é muito nova. A Maíra também surpreendeu quando eu falei isso pra ela, mas eu... no sentido assim, se ela vai de boa. Tipo assim, me adaptei super fácil. É porque necessariamente ela tem uma relação conturbada em casa ou alguma coisa assim, né? Aí o que eu queria saber de você é o seguinte, existem casos de crianças que se adaptam facilmente e que ainda assim, não necessariamente, elas têm um puta problema na casa delas? Como que é essa coisa da adaptação? Primeiro, Primeiro, criança feliz, ninguém é feliz 100% todos os dias, né? Não existe isso. E se a criança está feliz, gente, ela já está refletindo alguma coisa. Quando a criança não está bem em casa, alguma coisa está acontecendo em casa, ela reflete na escola também. Então a criança vai ficar Não é uma fuga necessariamente. Não é. A criança vai ficar triste, ela vai ficar isolada. Alguma coisa aí, ela vai alertando a gente, opa, tá acontecendo alguma coisa em casa. E aí a conduta é conversar com os pais. A criança começa a ficar um pouco mais impulsiva ali, com um corpo, com o outro, começa a ficar... Eu não gosto de usar esse termo, né, porque a criança não é dessa forma, agressiva. Eu não gosto de usar essa palavra, né, mas a criança começa a verbalizar, não, mas a usar o corpo, né, ela não consegue se expressar ainda. Então ela começa a usar o corpo de falar alguma coisa que ela quer, né? Então ela não vai estar bem. Se ela não está bem em casa, ela não vai estar bem na escola. E você falou sobre agressividade, e as crianças que têm esses comportamentos, vamos chamar de impulsivos, assim, de bater, Sim, de morder. Que não planejam. Que é algo assim, que às vezes chega em casa e fica de castigo, né? Aquelas coisas todas, apanha, enfim, né? Isso é um comportamento que é muito comum, né, das crianças, por forma de se expressar, assim mesmo, né? E como educadora, assim, como que funciona isso dentro da escola? Como que vocês lidam com isso? Primeiro, assim, aí volta naquela parte que você falou também do convívio, né? De estar junto com o outro. Isso faz parte do relacionamento e sempre vai existir, os conflitos vão existir, né?
como em casa acontece também, se tem mais de 2, pronto, já Socorro. tem um problema. Mais de um, pronto, acabou, né? Já vamos ter um problema aí. Alguém vai discordar de alguma coisa, alguém quer fazer de outro jeito, e é isso que acontece com os pequenos também. E eles são pequenos e não conseguem ainda se expressar, dizer, eu quero sentar nesse espaço, dá licença. Eu quero pegar esse livro, dá licença. Que os problemas deles, eu né? tenho um menininho lá em casa que eu vou te contar, Posso viu? usar esse livro? Ele vai dizer, Não. Né, o Dom faz... desce. E ele ainda fala, desce. Então, Cauê. Então a gente vai fazendo ali junto com as crianças, nós como modelos, sempre, né? A gente vai ali servindo como modelo para que elas possam aprender como é que eu posso me expressar, como é que eu posso pedir um livro se eu quero, usando o corpo, né? Eu vou falar, eu vou me aproximar, né? Então a gente vai ensinando as crianças dessa forma. E, gente, o conflito vão acontecer, os conflitos vão acontecer é natural, faz parte da aprendizagem da criança. Então, mordidas vão acontecer, né? Faz parte da aprendizagem. Então, a gente vai ali fazendo... E às vezes acontecem também esses conflitos, gente, por conta do espaço. O espaço não está organizado. As crianças começam a ficar estressadas. Olha só. Exato. O espaço diz muito sobre isso, né? O que está acontecendo... Estou refletindo aqui agora. O que está acontecendo... Por que ela agiu dessa forma? Então a gente sempre... Opa, o que aconteceu? Mas por quê? Eu sempre vou com essas perguntas para os professores. Mas o que estava acontecendo? Então eu vou com umas perguntas assim para entender por que aconteceu, né? Que às vezes mordeu o coleguinha, mas o problema nem era com o colega. Às vezes vai de imediato, assim, também, pá, já vai, empurra, sem ali, não está acontecendo nada, mas realmente já usou o corpo, né? Mas as crianças não têm ainda esse planejamento, digamos assim, né? Elas não conseguem planejar as suas ações e aí acabam acontecendo mesmo. Acaba acontecendo, não tem jeito. Algumas coisas que não... A gente acaba prevendo algumas situações, a gente acaba contornando, mas outras a gente foge da situação. Sim. Vamos lá. Vamos finalizar? Vamos. Para a gente finalizar... Com chave de ouro. Queria que você falasse um pouquinho com as mães, né? Com as mães que estão voltando a trabalhar e que vão deixar os filhos na escola, né? Que mensagem que você pode deixar para elas? Para elas ficarem com o coração mais quentinho. Gente, assim, vou falar como mãe, nem como educadora, porque acho que melhor ainda. Porque acho que é uma coisa que a gente precisa acolher essas mães, né? Não é fácil voltar a trabalhar. Não é fácil, a gente quer ficar o tempo todo com nossos filhos, sim. A gente quer cuidar o tempo todo, sim. Né? A gente quer ver o primeiro passo, a gente quer ver ouvir a primeira palavra. Então, é muito desafiador, né? Então, quando uma mãe foi na escola, chorou, tal, eu quase chorei junto com ela. Ai. Eu falei, gente, eu consigo imaginar. Vem aqui que eu vou te dar um colinho também, né? Então, primeiro assim, se você vai escolher uma escola, olhe esse espaço cuidadosamente, né? Então, como é que o meu bebê vai dormir nesse espaço, né? Como é que o meu bebê vai se relacionar com esse espaço, né? Eu acho que quando a gente faz a primeira visita, a gente vai olhar o espaço físico primeiro e depois a gente vai conhecendo aos poucos ali a equipe, né? Mas se você se sentiu acolhida na primeira visita, as pessoas que te apresentaram a escola, se você se sentiu acolhida, né, de uma forma, se sentiu bem, né, e você gosta da proposta que a escola está oferecendo, se você... acho que isso, né? Primeiro você tem que gostar da proposta, conhecer realmente essa proposta da escola, porque às vezes as famílias não conhecem de fato e aí acaba tendo conflitos com isso, né? E sentir bem nesse espaço. Então, por isso que a gente faz ali sempre pensando nessa adaptação de uma forma cuidadosa, acho que é isso, né? Então, eu vou acolher a criança, eu vou acolher a família.
do que acolher mais a família do que a criança, porque a criança vai. E é uma extensão dali, né, da mãe e do pai, né? Vai. Então a gente dá um colinho para essa mãe, para esse pai, e a gente vai ali de forma sempre respeitosa. É isso, né? Foi lindo. Muito obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi, de verdade. De verdade. A gente ficou muito feliz com a presença da Fabi, com a presença de vocês aqui. A gente queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir, comentar. Compartilhar com todo mundo que precisa assistir esse episódio. E nos vemos nos próximos, né? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.